Naturalmente, uma virtude ela é adquirida através de repetição de atos voluntários que buscam, e assim há um fortalecimento da potência interior. E aí o exemplo que eu costumo colocar, né, que é o seguinte, imagina o seguinte, porque a virtude é uma forma de uma excelência, mas também é uma espécie de uma força da alma. Eu coloco a noção de força como algo que consolida um aspecto, uma potência da alma, né? Então, por exemplo, imagina que alguém, o exemplo que eu coloco, às vezes a pessoa vai para uma academia para fazer musculação, por exemplo. Digamos que a pessoa está indo, a primeira vez que ela está indo para a academia, ela tem algum mínimo de parte muscular, digamos assim, mas a pessoa, digamos assim, ela não tem os músculos muito fortalecidos. Ela tem, a primeira vez que ela está indo, ela não tem muita... Então a pessoa chega lá para a academia, tem o treino lá dela, digamos assim que, primeira vez que ela está carregando, está levantando aquele peso, digamos que ela, eu vou colocar um número aqui, que poderia ser qualquer número razoável, mas eu vou chutar um número, digamos assim, básico, vou colocar assim, a pessoa levanta 5 quilos ali. A pessoa poucas vezes foi para a academia, primeira vez 5 quilos de algum exercício, por exemplo. Repara que, vamos considerar que essa pessoa, que ela não tem, digamos assim, uma grande massa, ela tem uma massa muscular, mas não tem os seus músculos não estão tão desenvolvidos, não estão tão fortalecidos. Essa pessoa, porém, ela levanta esses 5 quilos, só que ela levanta esses 5 quilos com algum tipo de dificuldade. Vamos colocar supostamente para essa pessoa que não tem muita força, ela levanta esses 5 quilos com alguma dificuldade. Ela pega lá, vai levantando os 5 quilos, faz a série e fica um pouco cansado. Digamos que ela consegue, levanta com dificuldade. Só que aí ao longo de 2, 3 meses, obviamente que também tem alterações de série, tá, pessoa? Digamos depois vou colocar um tempo mais razoável assim, né, um tempo razoavelmente longo, para dizer que a pessoa já tem um desenvolvimento com alguma constância na academia, digamos com 2 anos. A pessoa fez aquele treino, alterou série, depois fez de novo, enfim, fez aquele treino, e digamos que depois de 2 anos de musculação com certa intensidade, certo exercício, depois de 2 anos a pessoa desenvolveu, digamos assim, seus músculos estão mais fortalecidos, ela está mais forte, ela se alimentou bem, todo o processo para fortalecer seus músculos, fez uma série de repetições de atos seguidos e contínuos, foi aos poucos repetindo esses atos, né? E na repetição desses atos, os músculos dela ficam mais fortificados. Tanto que depois de 2 anos, quando ela levanta de novo esses 5 quilos, não que ela vai levantar com o mindinho, não é isso, mas ela levanta aquilo, digamos assim, com maior facilidade. Digamos que ela já está levantando, sei lá, 10, 15 quilos, 12 quilos, alguma coisa assim. Então, aqueles 5 quilos que no início eram muito para ela, ou era o limite que ela conseguia fazer com alguma dificuldade, depois de 2 anos, não foram não foram objetivamente digamos assim, o peso que alterou. O peso é o mesmo. O peso dos 2 anos depois, dos 2 anos anteriores, é o mesmo, são 5 quilos. Só que depois do fortalecimento muscular, a impressão subjetiva que ela tem, ainda que seja objetivo, porque ela que está carregando, mas tem algo de subjetivo ali, é que aquilo está mais fácil, porque ela já está conseguindo treinar com 10, 12, 13 quilos, digamos assim, fazendo aquele mesmo exercício. Então, o que mudou não foi o peso continua sendo 5 quilos, mas sim o seu fortalecimento muscular. Ela ficou mais forte fisicamente, né? Então, assim como alguém fica mais forte fisicamente, realizando esse treinamento, essa repetição de séries, por uma certa noção comparativa, a gente pode colocar assim, a pessoa que adquire a virtude, ela tem uma espécie de a gente pode quase que uma força interior, vamos colocar assim, pela qual algumas ações que antes de ter a virtude, ela tinha dificuldade, essas ações passam a serem realizadas com facilidade e prontidão. Então, aquilo que às vezes a pessoa no início ela tinha dificuldade, então, por exemplo, se a pessoa tinha dificuldade, vou colocar uma virtude relacionada à constância. Se a pessoa tinha uma dificuldade, por exemplo, de marcar um horário para estar, digamos assim, de 2 às 4, né? E no início a pessoa não tinha muita virtude, a pessoa às vezes colocava 2 às 4 para estudar, mas chegava tipo 2 horas, aí a pessoa pegava o celular, ficava vendo, sei lá, WhatsApp, Facebook, YouTube, outras que não tinha nada a ver, e o Twitter, ficava indo em outros, ou começava a responder outras que não tinha nada a ver, e começa a estudar, digamos assim, só 2h20, depois de 20 minutos, e quando começa a estudar depois de 2h20, depois de 10, 15 minutos, a pessoa já se cansa, e mesmo tendo as boas disposições materiais, assim, onde ela está, assim,
do ponto de vista, tem um certo silêncio, a pessoa dormiu bem, ela tem uma disposição física, vamos dizer assim, mas mesmo assim ela não consegue às vezes. Por quê? Porque eventualmente ela não tem virtude, ela é uma pessoa dispersa, uma pessoa que tem pouca resistência diante das adversidades, porque quando você está estudando você precisa se concentrar. E o estudo também demanda atenção e demanda algum tipo de esforço. Então, um esforço concentrado, ele também, naturalmente, a pessoa cansa. Só que existe também níveis de cansaço, porque às vezes a pessoa com 10 minutos já está outra cansada, então provavelmente, em geral, porque ela não tem a virtude, ela não tem esse hábito pelo qual ela consegue realizar certas coisas que elas têm algo até de objetivamente difícil, quer dizer, ela tem algo de dificuldade na realidade, mas o virtuoso realiza com facilidade e prontidão. Então é como se aquela pessoa que no início, diante dos 5 quilos, ela não está conseguindo, ela vê dificuldade, fica se esforçando ali, está quase, não, pô, talvez seja melhor eu ir só para o 4, talvez ela precise para o 4, mas digamos que ela consiga, ela tem objetivamente musculatura para, digamos assim, levantar aquele 5. Só que ela mesmo assim tem dificuldade. Então, assim também como ocorre com uma pessoa que não tem a virtude, ela não tem ainda, digamos, essa força interna para realizar essas ações com facilidade e prontidão. Porém, depois que a pessoa adquire a virtude, ela consegue um hábito, esse hábito voluntário de uma repetição de atos. Ela vai no primeiro dia, ela tem dificuldade, no segundo dia ela também tem dificuldade, e assim, às vezes, uma semana inteira, ou semanas com dificuldade, mas depois fazendo uma repetição, tentando nesse dia, às vezes não consegue, tem dificuldade, mas no próximo dia, talvez no mês seguinte, até daqui a 2 meses, ela lutando bastante, ela acaba, por exemplo, talvez começando a fazer aquilo com certa facilidade e prontidão, ou pelo menos com uma dificuldade menor do que ela fazia anteriormente, porque ela está nesse processo também de aquisição da própria virtude. Ela, não que seja um mero automatismo, não é isso, né? Mas é alguma coisa que a pessoa acaba realizando aquelas ações com maior facilidade. E, de algum modo, ela acaba conseguindo, digamos assim, se tornar menos dispersa, sendo mais perseverante, ela já tem uma noção, ela acaba também tendo um conhecimento próprio, eventualmente, né? Sabe, olha, cara, se eu ficar, digamos assim, vendo muito tempo sei lá, YouTube, Facebook, qualquer coisa que não tem nada a ver com o que eu estou pesquisando, eu vou ficar disperso, eu vou acabar vendo outros vídeos, né, que não tem nada a ver. Existe um processo da própria aquisição da virtude que também é um processo prudencial. A pessoa também acaba fazendo um mapeamento histórico das coisas que aconteceram, do que ela pode fazer, do que ela aprendeu também com as dificuldades que ela teve. Nesse sentido, essas dificuldades têm até algo de pedagógico, vamos dizer assim. Né? Mas a ideia é clara, mas no início é difícil. Assim como no início é difícil a pessoa que não tem muito músculo carregar aqueles 5 quilos. Mas depois que a pessoa tem músculo, fica fácil. Né? Não quer dizer que é o fácil totalmente, que nunca vai ter uma dificuldade. Não é isso. Né? Às vezes tem uma dificuldade própria. Às vezes a coisa é tão objetivamente difícil que até o virtuoso tem algum nível de dificuldade. Ele resiste, pelo menos, com mais facilidade, né, ou com menos dificuldade do que a pessoa que não tem a virtude. Então ele consegue lidar melhor com a situação. Né? Obviamente que a própria graça divina também ajuda, Deus também pode, e daí a importância também de rezar para que Deus também nos ajude, para possa nos fortalecer também naturalmente, né, nesse sentido.